Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio NutriCast. Eu sou a doutora Raíra Carvalho, nutricionista integrativa funcional, e hoje vou estar conversando com duas convidadas sobre um tema muito importante que nós não podemos esquecer sobre as nossas crianças. O Outubro Laranja. O Outubro Laranja, ele tem a conscientização do autismo. E hoje, nos estúdios do NutriCast, eu estou recebendo a médica especialista em medicina funcional integrativa, CEO da clínica FOIU e também criadora do programa Transbordar. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada, Raíra, obrigada pelo convite. E vamos aqui falar sobre o autismo, né? Sobre as nossas crianças, adultos também. Sim. E trazer esse tema tão importante que é a saúde, né, dessas pessoas. Sim. Também nos estúdios do NutriCast eu recebo a nutricionista infantil, pós-graduada em nutrição funcional, terapia alimentar em autismo e TDAH, nutricionista da medicina FOIU e da clínica Infância e Terapias. Seja muito bem-vinda, Cindy. Obrigada, Raíra, pelo convite. E é sempre bom a gente falar sobre alimentação para esse público, né, para o autista. Assim como a doutora Patrícia falou, o autismo também não está só nas crianças, né? Sim. Hoje a gente também já tem adultos também com esse diagnóstico. Ótimo. E para começarmos essa deliciosa conversa, doutora Patrícia, como podemos diagnosticar uma criança autista? Bom, o diagnóstico do autismo ainda não se tem, né, um gene específico, eu acredito que não vai ter, né? A gente sabe que o autismo, ele tem pouca parte dele é um autismo genético, né? Geralmente associado a síndromes, né? Síndrome de Down, Turner, X frágil, entre outras. E a gente também tem as alterações metabólicas que geram o autismo, né? Então, para o diagnóstico do autismo hoje, ele é um diagnóstico mais clínico, uma avaliação pelo neurologista ou pelo psiquiatra. Lógico que o pediatra ou qualquer outro profissional da área da saúde que possa identificar, né, até mesmo nas escolas, sim, ele pode direcionar para o especialista para que ele possa, de fato, fazer esse diagnóstico, né? Então, através de algumas características comportamentais, é que a gente consegue fechar esse diagnóstico. Tem crianças que desde muito, muito jovem, né, muito cedo, com meses de vida ainda, a gente já consegue identificar padrões comportamentais atípicos, sim, né? Porém, a gente precisa de um tempo para que essa criança, de fato, possa atingir alguns marcos do neurodesenvolvimento e ela, vamos dizer, receber o seu diagnóstico, né? Porém, no tratamento do autismo, a gente já não deixa, né, assim, dentro da medicina funcional, a gente não deixa isso se prolongar, né? A qualquer sinal ali no acompanhamento de comportamentos atípicos no neurodesenvolvimento, sim, a gente já acende todo esse alerta e já começa a interferir, né, metabolicamente nessa criança, para que a gente comece já esse tratamento. Né? Então, o diagnóstico, ele, como eu estava te falando, ele é um diagnóstico clínico, porém a gente tem várias alterações metabólicas que a gente já pode ir identificando nessa criança, e com isso a gente já ter ali quase uma certeza que essa criança pode vir desenvolver o autismo, né? A vacina tem alguma influência? A vacina? Olha, quando a gente fala sobre esse tema, é um tema muito polêmico. A gente sabe que hoje em dia, por isso que é tão difícil a gente trazer uma única causa, né, do autismo. O autismo, ele é multifatorial. Então, enquanto a gente tiver pensando em uma única causa, a gente nunca vai ter essa resposta ou esse respaldo suficiente. A gente sabe que as vacinas, sim,
elas são fatores que alteram o nosso sistema imunológico, né? E associado às vacinas, nós também temos muitos contaminantes químicos ali dentro dessa vacina. E são esses fatores, uma associação de intoxicação, né? Pelo timerosol, por exemplo, né, que é um dos conservantes que se usa na vacina, tem vários estudos mostrando o quanto isso é neurotóxico. Sim. Então, quando a gente fala em neurodesenvolvimento, a gente tem que imaginar essa neurotoxicidade e também a influência das cepas, né, dos vírus, enfim, das vacinas, das bactérias que estão ali, elas interferindo também um sistema de defesa imaturo. E isso refletir no sistema de defesa da pessoa e principalmente na parte neurológica, né? Então, é uma agressão, a gente entende como uma agressão ao sistema de defesa que reflete também no sistema de defesa neurológico. Então, assim, eu não posso te dizer que a vacina ela é a causa do autismo, tá? Isso a gente nunca vai conseguir dizer. Mas a gente consegue dizer os fatores tóxicos que a vacina influencia numa criança que tem uma predisposição ao autismo. Entendi. Entendeu? E a medicina funcional integrativa, como é que ela entra na parte do tratamento do autista? Então, a gente tem essa visão do todo, né? Então, desde a gestação, né, desde esses pais, como é que estava o estado de saúde do pai, da mãe, né, e dentro disso são muitos fatores interferentes, né, desde a genética à epigenética, né, como esses pais vivem, o quanto esses pais estão inflamados, intoxicados, as alterações hormonais, né, as deficiências nutricionais, isso a gente está falando ainda do pré-gestacional, né, e aí pronto, esses pais, eles têm o cruzamento lá do espermatozoide com o óvulo e vem o bebezinho, né, e aí como é que foi a saúde dessa mãe durante a gestação, né, era uma mãe que estava ali equilibrada, ela estava bem, né, a parte hormonal dela estava ok, estava tudo funcionando direitinho, e esse bebê, ele conseguiu ali fluir bem nessa gestação, ou não, essa mulher, né, que geralmente é o que acontece, essa mulher, ela já tem deficiências hormonais, ela já tem deficiências nutricionais, muita desbiose, né, alteração da microbiota, ela está intoxicada de quê? Ela trabalha com o quê? Ela recebe muita radiação, enfim, são tantas coisas que a gente avalia, né? E, consequentemente, isso trazendo para influenciar nessas alterações que essa criança pode vir a ter. Então, o tratamento, ele deve ser muito individualizado, porque tudo isso a gente vai avaliar para saber como isso refletiu nessa criança. E a partir daí, a gente vai ver a criança e vai ver o que de fato ela tem ou ela não tem ali dentro, né? Sim. Que vai desde uma alergia alimentar, uma intoxicação, as vacinas, por exemplo, né? O quanto essas vacinas impactaram. A mãe de um autista, ela relata a história, né? Então, se tu consegue ouvir essa mãe, tu vai ver claramente, né, em que parte essa criança demonstrou os primeiros sinais, né, se foi aquela criança que ela vinha em um processo normal de desenvolvimento e de repente ela estagnou ali, ela regrediu ali, né, então dali a gente, porque como eu tô te falando, tem que ouvir, porque senão a gente não consegue captar aonde aconteceu, por que aconteceu, entendeu? Então, dali é que a gente vai pensar em um tratamento individualizado para essa criança. Isso, e é muito importante também a gente entrar com a família toda, né? Porque Sim, às vezes a gente se preocupa muito só com o tratamento da criança, do adolescente, e esquece que ao redor tem a mãe, tem o pai, tem o tio, tem o avô, a avó, né? Sim. Então... E que isso já traz características de padrão genético.
né? Então, por exemplo, hoje a gente trabalha com um teste genético que é o Full DNA. E o Full DNA, ele traz várias características que vão desde padrões comportamentais, tendências à agressividade, tendências à bipolaridade, tendências à qualidade de memória ou não, tendências à dislexia, tendências ao próprio autismo, né? Então, a gente consegue ver vários perfis genéticos que geram características e alterações metabólicas também. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vê, porque o pai era assim, né? Porque isso aí é coisa do avô, né? Ele era desligado mesmo. Não, ele tinha dificuldade de socializar. Isso era do avô. Às vezes, isso não é uma característica dentro do autismo. A gente não consegue fechar um diagnóstico, né? Dentro de um autismo. Mas a gente sabe que se somado a outras alterações, essa criança ou esse adulto, enfim, esse adolescente, ele pode sim entrar no espectro. Né? Dependendo de como aquele corpo está. Entendi. E, Cindy, sobre a alimentação do paciente autista, né? Como é que devemos proceder? Como é que deve ser a nutrição desse paciente? Sim. Muitos estudos, né, têm demonstrado que o indivíduo autista, ele tem maior probabilidade de ter problemas gastrointestinais, né? Então, a primeira coisa que a gente deve realmente trabalhar mesmo é o intestino, né? Então, se ele tem uma tendência, né, uma maior probabilidade de ter problemas gastrointestinais, né, que muitos estudos mostram que eles têm uma mutação genética, né, no gene MTHFR, isso. Eu sempre me confundo. E o que acontece? Esse gene, ele faz com que o intestino dele não tenha uma boa absorção, né? Comparado com pacientes típicos, né? Então, nós da nutrição, né, nós vemos todas essas deficiências nutricional e faz uma alimentação, né, balanceada com esses micronutrientes, né, os nutrientes ali que tá em deficiência, e muitas vezes uma suplementação, né? E por ter esse problema, né, essa questão intestinal, eu gosto muito de trabalhar com reparo intestinal, porque muitas vezes, né, a grande maioria das vezes, esses pacientes, eles vêm ali com uma desbiose, eles têm maior probabilidade de ter um leaky gut. Então, eu preciso fechar esse intestino para que esses nutrientes que eu tô demandando no plano alimentar seja absorvido. Porque senão eu passo uma suplementação e ele vai eliminar. Entendi. Então, é como a gente fala que ele tá eliminando ali tudo que ele tá ingerindo, que ele não tá utilizando, ele não tá sendo absorvido pelo intestino. Então, a alimentação, ela é muito importante para esse público, principalmente por essas questões intestinais, né? Ter o acompanhamento com o nutricionista, com o médico, né? Porque muitas vezes, dependendo da deficiência, nós como nutricionistas, a gente não consegue fazer uma suplementação adequada, né? E aí a gente precisa de um médico realmente para fazer uma dosagem maior, uma dosagem de ataque, para poder a gente normalizar ali e deixar esse paciente totalmente nutrido. E a questão que eu creio que deve ter uma dúvida, né, na família, eu devo tirar o glúten do meu filho, eu devo tirar a lactose do meu filho? Será que realmente isso vai ajudar? Conta um pouco pra gente em relação ao glúten, à lactose. A dieta padrão ouro dos autistas é realmente sem o glúten e sem o leite, né? A lactose é o carboidrato do leite, né? O que a gente fala sem o leite é a proteína do leite. Sim. Porque assim, sem lactose eu consigo ali com uma enzima, né, quebrar a lactose, mas a caseína não. Uma das proteínas do leite, claro. A gente não consegue quebrar essa proteína, né? E aí, por conta deles terem essa deficiência, né, essa dificuldade, é padrão ouro realmente tirar o glúten
e o leite, né? Todos os derivados de glúten, porque não é só o trigo, também tem outros alimentos, né? Que tem glúten, né? Então, na minha prática clínica, eu tiro dos pacientes autistas, logo de cara, o glúten e a caseína, né? O leite, no caso. Sim. E aí, caso, se ele tiver uma outra demanda, né? Se tiver, por exemplo, gases, né? Tem uma constipação, tem muita diarreia, né? Aí eu já vou para um outro tipo de dieta alinhado a essa, né? Para diminuir ali esses gases. Por exemplo, a Low Food Map, né? Que são alguns alimentos que a gente retira porque tá causando esses gases, tá causando essa distensão abdominal. E por muitas vezes, né? Se esse autista for um nível 2 ou 3 de suporte, não verbal, eles não conseguem falar que eles estão ali com aquela dor de barriga. Por muitas vezes, eles dão sinais, né? Então, é sempre bom os pais sempre observarem, né? Nos seus filhos que são não verbais, se essa criança não tá colocando ali a barriguinha no chão, porque tá sentindo dor de barriga. Então, é uma forma do chão frio aliviar aquela dor, né? Então, como a doutora Patrícia falou, é muito individualizado, né? O padrão ouro, como eu falei, eu tiro o leite e o glúten, mas essas outras dietas que são aliadas, eu tenho que ver como esse paciente tá. Né, como tá o intestino, né, se tem ali alguma sensibilidade, alguma alergia. Então, tudo isso vai ser individualizado para aquele paciente, né? Sim, com certeza. Doutora Patrícia, hoje em dia nós falamos da classe médica que o cérebro, né, o nosso cérebro é o primeiro e o intestino é o segundo cérebro. A senhora acredita que no autista isso influencia muito, né, essa ligação intestino-cérebro? Demais, demais. Eu te diria que o intestino é o primeiro cérebro, tá? Porque hoje sabe-se que a quantidade de neurônios que existem no intestino é muito maior do que as que existem no cérebro. Então, o eixo intestino-cérebro, ele é muito mais potente do que o contrário, do que a via oposta, tá? E 90%, chega-se a falar 95% da serotonina, né, que é o nosso principal neurotransmissor do bem-estar, né, da calma, da tranquilidade, é fabricada no intestino, então nas células intestinais. Por isso é que a gente tem os padrões comportamentais, né, muito relacionado a esse estado de inflamação do intestino. Relacionando essa questão da serotonina com as alergias alimentares, né, por que a criança autista ela tem um padrão de seletividade alimentar maior? Porque os alimentos inflamatórios, quando em contato à mucosa do intestino, vai aumentar a liberação de serotonina. Por uma forma de defesa do próprio corpo. Todo mundo é assim. Mas o autista, ele é uma criança, ele é uma pessoa. Vou falar de pessoa porque né, não é só criança. O autista, ele é uma pessoa que ele tem mais facilidade, né, ele tem uma maior probabilidade de ter, sim, alergias, intolerâncias e sensibilidades alimentares. Cada um é mediado por um tipo de imunidade. Mas todas refletem no corpo uma reação de defesa, certo? Então, quando eu consumo um alimento que me faz mal, a minha mucosa, ela produz neurotransmissor para fazer sinalização. Sinalização de jogar para fora, então uma sinalização estaminérgica, né, que acontece, por exemplo, no estômago, né, ela faz uma reação motora, que é o refluxo, né, então muitos refluxos são tratados de forma errada, né, se coloca ali um inibidor de bomba, se coloca ali, né, um remédio que vai fechar ali os nossos esfíncteres, enfim. Então, em vez de tirar o problema, né, em vez de tirar o alimento que está sendo a causa da reação
certo? De contração, enfim. E aí vem outras consequências, né? Esofagite eosinofílica, entre outros problemas que a gente vê comum no autismo, né? Problemas dentários, problemas orais, né? Problemas comportamentais, como o Cindy está falando. Então, o autista, ele tem uma dificuldade de fazer essa associação entre o desconforto e a reação a isso, né? Geralmente eles têm um limiar de dor realmente altíssimo, porque por conta dessa alteração em neurotransmissores, tá? Que muda a nossa percepção, que é a capacidade que a gente tem de sentir dor ou não. Então, por isso que ele se machuca, se bate, se arranha, se morde, se corta, né? Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele quer, porque ele gosta? Não, ele faz isso porque ele não entende e porque ele não sente. Então, quando a gente começa a tratar o intestino de uma criança autista, a gente tem muitos estudos mostrando sim, estudos controlados, randomizados, mostrando que quando a gente entra na dieta anti-inflamatória, a gente não está pensando se ele é intolerante ou não. A gente quer desinflamar. Então, quando a gente entra numa dieta anti-inflamatória, a quantidade de dor, de nocicepção, melhora. Então, essa criança diminui vários comportamentos autísticos, né? Que, na verdade, estão relacionados a alterações metabólicas, entendeu? Então, é algo que eu estou te respondendo a questão do cérebro, né? Porque a gente acha que todo processamento emocional, sentimental ou processamento intelectual vem do cérebro. E não. Isso também vem do intestino, tá? Das alterações geradas no intestino. Não é que vem do intestino. Vem das alterações geradas no intestino, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, o glúten, como Cindy estava falando, sim, a gente tira o glúten de preferência de todas as pessoas, né? Porque ele gera uma reação química em todas as pessoas, que é o famoso leaky gut. O que é o leaky gut? O leaky gut é a abertura dos enterócitos, né? Que é o intestino quando ele vai sofrer o processo de absorção dos nutrientes. Então, a gente vai comer o alimento, a gente produz as enzimas digestivas, a gente quebra aquele alimento e aquele alimento ele precisa ser englobado pela minha célula intestinal, ele é metabolizado a nível intracelular e depois ele cai para poder entrar na circulação, certo? Quando eu tenho o consumo de glúten, tá? Esse glúten ele vai reagir nos receptores intercelulares. E ali ele vai fazer uma reação química, né, na zonulina, que é um receptor existente em todas as pessoas, com a gliadina, tá? E aí ele vai relaxar esses elásticos que ficam entre as células, e com esse relaxamento a gente tem o leaky gut, que é o intestino aberto, o intestino hiperpermeável. E com isso eu não tenho seleção do que entra ou não para o meio interno, além de não ter a metabolização. Então, quando isso acontece, um alimento que para mim não me faz mal, mas eu tenho meu intestino aberto, esse alimento ele não passou pelo processo digestivo intracelular e ele vai entrar para a minha circulação como um alimento ainda não pronto e eu vou acionar quem? O meu sistema de defesa. E aí eu vou começar a reagir contra alimentos que também me fazem bem, né? E aí isso vai reagir aonde? Não sei, aonde estiver na tua circulação. Porque depois que entra, vai, né? Como se fosse pega na correnteza mesmo da circulação. Então, muitas vezes a gente tem uma dor no pé, a gente tem uma enxaqueca, a gente tem uma coceira, a gente tem um furúnculo, a gente tem uma degeneração,
a gente tem um cérebro inflamado e a gente não sabe por que isso está acontecendo. E o sistema imuno, né, fica fragilizado. E aí a gente tem uma gripe que não acaba nunca, Sim. tá todo o tempo gripado, todo o tempo com aquele catarro na boca. Sim. E a criança todo o tempo tá naquele antibiótico e aí vai... Exato. E não tá tratando a raiz do problema. Sim. Entendeu? Tá tratando a doença, que é o final, mas não tá tratando a causa. Justo. Entendeu? Não tá tratando a raiz de fato do problema, que é o que a gente sempre fala, né, Cindy? A gente fala que a gente tem que descobrir por quê. Então o paciente chega com enxaqueca. Mas por quê? Por que tu tem enxaqueca? Quando tu tem enxaqueca? Tá relacionado a quê? Né? E a gente sabe que é um estado inflamatório. E também tem a questão também neurológica, né? Ansiedade, irritabilidade, tudo isso Sim, também. dopamina, Tudo isso. por exemplo. 70% da dopamina é fabricada também no intestino. É. Então a aprendizagem vai lá para baixo. Uhum. Eu só aprendo se eu libero dopamina, né? É um dos neurotransmissores que melhora a minha capacidade de retenção, de memória, né? Então, por que a gente é tão viciado, né? Na internet, ficar passando o dedinho ali, assistindo os shorts, né? Os videozinhos curtinhos e tal. Porque a gente está atrás da dopamina. E por que a gente está atrás da dopamina? Porque a gente está inflamado. Então, se a gente está inflamado, a gente não produz ela o suficiente, a gente vai procurar no meio externo, procura na comida. Então, a criança autista, ela vai procurar no alimento que dá prazer. Ela não sabe que faz mal, né? E aí ela vai procurar no alimento que dá prazer. E o alimento que dá prazer, geralmente... Ultraprocessados, né? É a comida da criança, né? Que eu acho assim um horror. Também acho Dizer horror. que o paladar é infantil. E o paladar infantil é o quê? Comer doce, comer pizza, pirulito. Brigadeiro. Que crianças são essas que a gente tá criando, né? Hambúrguer. Pois é, entendeu? Que é tudo que é glúten, no final das contas, né? Mamãe, eu quero McDonald's, eu Pois quero é. Bob's. Pois é, tudo é glúten, é leite da pior espécie, né? Da pior espécie, não da vaca, coitadinha, mas do que a vaca passa para dar aquele leite e do que a gente interfere dentro daquele leite para vender ele, né? Então, glúten, leite, são os químicos para fazer aquilo dali ter sabor, cor, cheiro, que vicia a gente, né? A gente sabe que todos esses aditivos são aditivos mesmo, é química inflamatória, né? Para que a gente... E antibióticos, antifúngicos, que são os conservantes, né? E aquilo é remédio, tá? Então, a gente tá achando que tá comendo um produto industrializado e não tá tomando remédio ao mesmo tempo? Tá tomando antibiótico, tá tomando antifúngico, tá tudo ali, porque são os conservantes. Né? Que ilusão, né, que nós temos, né? Não, come esses Cheetos, come esse Fandangos, come esse biscoitinho recheado, na lancheira do filho, né? A mãe vai e coloca naquele capo, né? Aquele capo ali do caixinha e não sabe o mal que tá fazendo para a criança, né, Cid? É muito importante a gente falar aqui a importância da mãe preparar o lanche saudável na lancheira do seu filho, né? E hoje tem muitas receitas que às vezes vai 2, 3 ingredientes que você consegue fazer aqui um bolinho de aveia sem glúten, com banana. Sim. E dá para a criança levar para a escola, né? Tem biscoitinhos que a gente consegue fazer com as farinhas, com farinha de amêndoa, farinha de coco, né? Então tem várias receitas que a gente consegue fazer e deixar aquela criança nutrida, né? A gente não precisa comprar esses industrializados para levar para escola, né? Então, assim, eu também recebo muitas mães falando assim, Cindy, eu até tento, mas quando chega na escola, então isso tem que ser uma consciência de todos os pais. Não, isso tem que ser uma consciência da escola. Isso, da Como é que é a escola? Como é que a escola quer um aluno que produza? A pessoa não precisa ser autista, tá? Para estar neuroinflamada. Ela não precisa ser autista. Do mesmo jeito que o glúten, ele abre o intestino, ele também abre a barreira hematocefálica. Já foi identificado os mesmos mecanismos de fechamento intercelular da membrana hematocefálica, de proteção ao cérebro,
o mesmo mecanismo que o glúten faz no intestino, ele também faz no cérebro, na membrana. Por isso é que a gente vê tanta coisa lá dentro, tá? Quando faz a autópsia, né, dessas crianças para estudar esse cérebro, para ver o que foi que aconteceu, tá lá, né? A gente hoje sabe que uma criança no útero é uma criança que não tá protegida, não. Ela tá intoxicada, tem plástico lá, microplástico, né? Já foi identificado microplástico no líquido amniótico, metal pesado no líquido amniótico. Então, assim, vamos acordar. A gente tem que acordar e ter a responsabilidade do que a gente está fazendo, né? Porque, assim, eu sei que é um pouco duro ouvir isso. Não, mas é necessário a gente mas é importante esse assunto, né? Sim, é importante. Porque a gente não quer que aquela criança melhore. Sim. Não é para isso que a mãe e o pai, eles estão ali todos os dias querendo levar para terapia, querendo fazer a criança evoluir, a criança poder falar, porque só o fato dela falar, meu Deus, já melhora muito o comportamento dessa criança. Muitas vezes, a agressividade que ela tem, ela não conseguir dizer, não quero, tô com fome, entendeu? Eu quero me sentar. Ela não sabe dizer. Então, ela fica agoniada ali, tentando, gritando, tentando se expressar de alguma forma, e tu tá ali querendo ler uma coisa que não, né, é complicado. Na verdade, é uma educação, pai, mãe, toda a família, né? Sim. Essa conscientização da alimentação, das alterações internas, isso tinha que estar dentro da escola. Dentro da escola, não é assim? Com certeza, porque tem que ter educação. Entendi. Senão, não vai para frente. Entendeu? Então, por exemplo, uma merenda escolar, essa merenda escolar, ela tinha que nutrir. Como é que a gente vai ter pessoas aptas a trabalhar, a progredir, a prosperar na vida, se só come nada, não tem nada ali dentro? São as calorias vazias, né? Que a gente chama de caloria vazia. Calorias vazias que não vão trazer aprendizagem, não vai desenvolver, né, desempenho escolar. Não vai ter desenvolvimento, não vai ter aprendizagem. Por muitas vezes, né? A maioria das vezes não vai conseguir se concentrar, né? Na atividade ele quer para aprender. Então, vai refletir em vários comportamentos, né? Justo. E ele não vai conseguir se Gente, é tão básico. O que é que a gente tem de maiores deficiências nessas pessoas? Vitamina D. Sim. Pelo amor de Deus. Vitamina D. Ferro. Com certeza. Complexo B. Quando a gente faz isso, e só que são isso bases. que eu tô te dizendo. São bases. A criança renasce. A gente vê. Bases. A gente vê acontecer. Associado a isso, trabalhar os parasitas. Se a gente for tratar um parasitológico de fezes, se a gente for tratar um parasitológico de fezes, a gente não vai tratar ninguém. Porque o parasitológico nunca dá nada. Sim. Mas se a gente for tratar o que a gente está vendo, que a gente sabe, que não tem como a gente ter uma água limpa, não tem como a gente ter um alimento limpo, não tem como a gente não brincar e viver no mundo, vamos dizer assim, né? Botar um pé no chão, banhar numa piscina, no mar, entendeu? Comer uma fruta, cair o pé. Não, só... Isso acontece com todo mundo. Isso é normal de acontecer. Me diz quem não tem parasita. É impossível. Primeiro, a gente é mais bicho do que a gente. Justamente. Não é? Então, enquanto a gente não entender que o básico precisa ser feito, aí a gente vai ter a consequência que a gente tem hoje no mundo. Tá? Em 2030, nos Estados Unidos, por que o Trump tá louco, tentando resolver, passando por cima da indústria, que é a maior força que existe no mundo, é a indústria. Sim. E ele tá... Eu não sei nem como é que ele tá vivendo lá, porque ele é guerreiro. Eu tiro o chapéu pra ele, tá? Ele tá. Quem não está acompanhando o que o Trump tá fazendo para o autismo...
não sabe nem o que é autismo, pelo amor de Deus. Não, é sério, porque ele vive aquilo, né? Então, ele sabe o quanto é maléfico essa questão do excesso das vacinas, tá? Ele sabe. Ele tem informações privilegiadas. A gente tem que colocar o raciocínio para acontecer. Então, ele tem, sim, informações privilegiadas. Ele não tá fazendo isso para ser bonzinho ou para agradar A, B e C. Não, ele tá pensando no futuro dos Estados Unidos. E o futuro tá aí, tá? Em 2030, a cada 2 crianças que nascem, uma vai ser autista. Isso não é brincadeira, tá? Por quê? Aí tá lá, ele proibindo remédios, paracetamol, né? E ainda tem gente aqui que fala que não. Gente, pelo amor de Deus, vamos estudar. Vamos pegar as evidências. Tá aí, tá? Tá aí. Hoje em dia, ninguém faz nada escondido, né? As evidências estão aí, os estudos estão aí, as pessoas estão aí para falar, né? Agora, se tu tá querendo só receber informações que não vão agregar, tu não vê teu paciente evoluir, teu paciente só tá aumentando a cartela dele de remédios e ele tá cada dia mais doente, né? Tá cada dia pior. Sim. A gente do lado de cá, a gente vê o contrário. Sim. A gente vê o paciente evoluir, a gente vê o paciente melhorar, a gente vê marcadores inflamatórios, marcadores de doença autoimune, a gente vê melhorar. Sim, com certeza. E, Cindy, sobre seletividade, porque é um dos assuntos que eu escuto muito no consultório. Doutora, meu filho só come arroz com nuggets. Doutora, o meu filho só come arroz com bife frito. Ele só quer ali passado na frigideira com óleo. Ele só quer o peitinho de frango ali com arroz branquinho. E não coloca nenhuma cenoura, um chuchu, uma beterraba, não coloca nada. Aí vamos naquela parte da seletividade alimentar. Bora falar um pouquinho disso? Tá. Hoje, é muito difícil a gente receber criança que não tem qualquer tipo de preferência alimentar. Sim. Né? Porque a seletividade ele é um pouco mais restrito na questão da quantidade de alimentos, os tipos de alimentos, a textura, o formato, coisas do tipo. Mas a gente observa muitas crianças com muitas preferências alimentares. Preferências de tipo, realmente só comer de uma forma, só comer de uma outra forma. O que eu, como nutricionista, faço quando eu faço meu planejamento? Né? Eu sempre gosto de colocar coisas nutritivas, né? Eu trabalho sim com receitas, gosto também de falar para os pais colocarem a criança sim para colocar a mão na massa, né? Nem que seja para colocar o arroz dele na mesa. Sempre falo também para colocar ali alguma verdura próximo, para que ele tenha aquela visualização, né? Para que ele tenha aquela familiaridade com aquele novo alimento, né? E a gente também utiliza de algumas estratégias para deixar mais nutrido, né? Eu gosto muito do arroz nutritivo, que eu coloco ali uma abobrinha, que não tem gosto. Gosto de colocar ali um chuchu, que também não tem gosto, não tem cor, então não vai modificar ali aquele arroz. E aí, quando essa criança ela já consegue, né, comer dessa outra forma, eu já começo a retirar desse arroz, né? O frango, a gente pode fazer a migalha, né, colocar o que ele gosta e botar de uma outra forma ali junto no prato para ele ter essa familiaridade, né? E realmente trabalhar com essa criança fazendo essa alimentação de uma outra forma. Eu tenho uma paciente de terapia alimentar que na semana passada, acho que foi, em algumas das sessões passadas, ela disse assim, tia, vamos fazer um bolo de chocolate, que ela gosta de bolo de chocolate. Falei, vamos, a gente vai fazer o bolinho de chocolate, mas
a gente vai fazer junto e vai colocar um ingrediente especial, né? E aí a gente fez o bolo, né? A gente fez o sem glúten com farinha de arroz. A gente utilizou a farinha de arroz, né? Ela gosta de banana, então a gente já adoçou com a banana. Então já peguei algo que ela já gosta, coloquei ali. O chocolate, um cacau 70%, né? Que eu sempre gosto de trabalhar 70%, 100%. E eu peguei e falei assim, vamos ralar essa abobrinha pra ver como é que fica? Tá bom, tia, vamos. A gente ralou e a gente colocou mais ou menos uma colher de sopa. Eu acho que deu mais ou menos umas 4 ou 5 cupcakezinhos, né? Que a gente botou pra assar. E ela achou uma delícia. Ela teve contato com a abobrinha. Eu disse assim, tu sentiu o gosto? Não, tia. Então, às vezes as crianças, elas têm realmente uma neofobia alimentar, que a gente chama, que é o medo de comer o novo. Não, tia, eu não quero. Eu não quero porque eu não conheço, né? Então, a gente deve aproximar as crianças com isso. E eu chamo a atenção também, já que a gente falou sobre a questão da história dessa criança, né? Da introdução alimentar. Sim. A introdução alimentar, ela é muito importante para esse repertório alimentar da criança. Então, o melhor é que realmente essa criança ela tenha contato, né, com muitos alimentos, realmente, para ela ter esse contato, né. Eu tenho um paciente que é lá da FOIU, que ele tem seletividade, e, gente, por incrível que pareça, ele tem seletividade por frutas e verduras. Então, gente, existe uma seletividade para alimentos bons. Por quê? Porque a mãe sempre trabalhou dessa forma. Ela disse, sim, eu nunca dei. Eu nunca dei industrializados para ele. Ele não gosta de alguns tipos de frutas e outras verduras. E tá tudo bem. A gente vai pegar essas verduras que ele já gosta e vai colocar outras, né? Para aumentar esse repertório dele. Então, assim, a seletividade alimentar ela pode ser de alimentos ruins, que é a grande maioria do que a gente vê, mas também pode ser para alimentos bons. Então, uma boa introdução alimentar e muito bem orientada, né, com a introdução alimentar, né, ela faz com que realmente essa criança ela tenha um repertório muito maior. Porque na introdução alimentar, a gente vai trabalhar todos os tipos de textura. Sim. Né? Porque por muitas vezes a gente vê também uma seletividade por um tipo de consistência, né? E na introdução alimentar não, a gente vê todas as consistências. A gente trabalha dependendo do método que for utilizado, né? Que a família se sentir mais segura, mas ele vai ter um momento que ele vai comer amassadinho e vai ter um momento que ele vai trabalhar o alimento inteiro, né? Então, a gente tem que dar essa possibilidade da criança, desde lá da introdução alimentar, que ele veja esse alimento de todas as texturas e todas as formas. Porque assim a gente diminui uma seletividade. E aí, vem outra questão da seletividade alimentar, né? Que essa é mais questão visual, sensorial. E aí a gente vem para as causas. Tá? Que aí a gente precisa investigar o que é que está acontecendo. Será que ele está tendo essa seletividade porque ele come esse alimento e tem uma alergia, tem uma sensibilidade que faz ele recusar? Ele está com problema gástrico? Ele está ali com uma esofagite? Ele está com refluxo? Ele está com uma gastrite? O que é que está acontecendo com ele? Né? Por exemplo, a criança está com uma deficiência de ferro. Ele vai ter seletividade ele pode ter ali uma pica-malácia, né? Ele tá colocando sabão na boca. Por quê? Porque ele tá deficiente de ferro. Ele tá anêmico, né? Então, ele vai ter realmente uma seletividade, né? Então, essa questão da deficiência nutricional gerando a seletividade é incrível, assim. Porque quando a gente, às vezes, faz duas sessões uma reposição, 2 reposições, muitas vezes endovenoso, né? A criança já muda completamente. Já muda. O apetite muda, o olhar para a comida muda, tudo muda, sabe? É incrível. E a gente também não pode esquecer essa questão da
das moléculas, né, que são moléculas viciantes, que é do glúten também, né, lá volta o glúten de novo, né, é o gliadimorfin, né, que é uma molécula, é um opioide, então gera vício mesmo, tá? Porque que você falar para qualquer pessoa tirar o pão matar a pessoa, né? Não, meu pão não tira, não tira meu pão. E ela come tranquilamente todo dia pão com manteiga e café preto, ou café com leite, né? Que também o leite, a caseína, né, também é um opioide. Então, a caseína, ela é um opioide e também gera vício, tá? E o vício é algo que você tem muita dificuldade de mudar, né? E você nem percebe que você quer só daquilo, né? Mesmo que sejam em versões diferentes. Então, é um macarrão, é um pão, é um salgado, é um bolo. Tu tá comendo trigo todo tempo, né? Aí o leite, é o queijo, é o requeijão, é a manteiga, é o Danone, é o whey, e aí tu tá abafando que tu tá comendo coisas diferentes. Não, tu tá comendo leite, processado de outras formas, né? Então, para quem tem seletividade, geralmente são pessoas que são viciadas nesses padrões. E eu falo muito também para os pais que vão lá no consultório, eles perguntam bem assim para mim, doutora, eu fui lá na loja de produtos naturais e comprei aqueles cookies que fala no rótulo que é 0 glúten e 0 lactose, né? E aí, o que fazer? Então, quando a gente... Por isso que eu passo a receita, sabe? Porque a mesma coisa da questão da aveia, né? A aveia, ela pode ter o glúten sim. Por quê? Por conta do maquinário. A aveia em si, ela não tem. Mas por conta do maquinário, ela vai ter o glúten. Por quê? Porque ali passa o trigo, ali passa outros tipos de grãos que tem o glúten. Então, acaba tendo uma contaminação cruzada. E essa questão de comprar porcionado, a gente não sabe, de certa forma, a procedência, como foi feito, né? Como foi esse transporte, como foi esse armazenamento. Então, tudo isso pode ter uma questão fúngica, pode ter um fungo, que aí vai dar ali uma síndrome fúngica, que a gente observa também muito em crianças, muito. Pode ter ali algum tipo de bactéria. Então, assim, existem as contaminações que podem acontecer nessas... Porém, concordo 100%. Porém, às vezes, entre com glúten, com leite, com corantes artificiais, cheio de açúcar... Ainda é melhor. Ainda é melhor. Sim. Entendeu? Então, dependendo do padrão de seletividade, a gente orienta tentar trazer as mesmas características para a gente ir tirando o vício do alimento que é inflamatório, entendeu? Então, por exemplo, a criança só come macarrão, né? Então, você vai comprar um macarrão sem glúten, que tem as mesmas características e vai fazer igual. Porque a gente tem que desmamar esse glúten, entendeu? Pensando nele como um opioide, como um alimento realmente que está gerando... E aí isso acontece, da criança começar a despertar a vontade. Lógico que ela não vai estar só fazendo a dieta, né? Ela vai estar suplementando, ela vai estar tratando a desbiose, ela vai estar tratando tudo o que precisar, né? E aí essa criança começa a despertar outros interesses. Por quê? Porque o comportamento dela não é reflexo só da mesa. O comportamento dela também é reflexo do metabólico, do interno. Entendeu? Então, é uma soma, né? Aí é quando a gente consegue, né, Cindy, com toda ali a prática dela, a paciência, consegue inserir um novo alimento, uma nova experiência, ela já se abre para poder, tá bom.
sabe? Vamos testar, vamos provar, ok, faço com você. Então, assim, é um passo de cada vez, né? Começa dizendo, ok, eu quero olhar, depois quero tocar, depois, sim, né? E aí vai. Mas até isso acontecer, a gente tem que entender o que é que tá bloqueando lá dentro, né? E aí é que tá o grande diferencial do tratamento que a gente faz, né? Em poder de verdade cuidar daquele metabolismo, entendeu? Muitos comportamentos que a gente tem, sendo ele autísticos ou não, estão relacionados a como o nosso corpo está respondendo, tá? A um estado inflamatório, a uma intoxicação, né? A uma deficiência, tá? Que não é somente deficiência vitamínica, não. Muitas vezes já alterou o eixo hormonal, já alterou vários bloqueios, que se tu não intervir da forma correta, tu pode fazer o que tu quiser, não muda. E em relação à clínica For You, o público maior é feminino ou masculino de autista? Eu acho que é meio a meio. Eu também. Né? Antes era mais menino. Antes era mais menino, mas agora a gente vê... a gente não consegue assim não consigo te dizer. Então, tanto feminino como masculino, vocês caracterizam, né, que tá 50-50, né? Sim. O autismo. Sim. E a parte da suplementação, onde é que entra no tratamento do autista? Do começo. Desde o começo? Sim. Ele já sai ali com uma suplementaçãozinha. Sim. Certo. E ali tem uma equipe, psicólogo, terapeuta, médico, tem toda uma equipe por trás que trabalha com tratamento? Lá na clínica nós temos eu como médica, né? Médica funcional, 100% funcional, ortomolecular, que vai fazer essa avaliação do paciente inicialmente, né? Então, esse paciente, ele já, ao agendar, ele já recebe todos os exames. Então, a gente vai avaliar tudo do paciente, né? Intoxicações, alterações. Eu não solicito de cara ainda a parte genética, né? Porque geralmente esse paciente ele já vem com diagnóstico, então ele já fez ali aquele primeira avaliação, né? Com a parte genética, cariótipo, né? Que é algo bem superficial para a gente poder avaliar essa questão do autismo. Ele já vem com toda a parte neurológica avaliada, enfim. Então, geralmente eles trazem isso para a gente, se não, a gente solicita. E aí ele vai passar por um exame que a gente faz lá também, que é baseado na biofísica, né, na física quântica, onde a gente avalia todo como se fosse a medicina funcional, só que a gente faz a parte biofísica. Então, eu vou avaliar sistemas, eu vou avaliar alergias alimentares, intoxicações, o que para ele pode ser uma interferência, parasitas, fungos, bactérias, tudo a gente avalia também pela visão biofísica, e ele faz também uma avaliação pela microscopia de campo, que é o sangue, né? O sangue ao vivo ali. Então, eu vou olhar aquela célula, vou olhar as características daquela célula, porque a característica da hemácia, ela reflete padrões metabólicos, né? De intoxicação, sobrecarga, enfim. E aí, ele também passa pela nutrição funcional, né? Porque não existe um tratamento sem a nutrição funcional, tá? O que a gente quer para aquela pessoa é que depois ela aprenda a se alimentar e o alimento dela seja, de fato, o tratamento dela, né? Né? Aquele grande jargão de faça do seu alimento seu remédio. Então, a gente espera que esse paciente ele consiga chegar a esse nível, né? Que aí ele aprendeu a viver. Eu digo assim, né? Então, a gente tem toda essa avaliação para esse paciente, aí a gente faz o acompanhamento disso, né? Lá na clínica a gente trata também, então a gente tem várias formas de tratar, desde a ozonioterapia, laser terapia, a gente tem a parte de soroterapia também para crianças,
E também a parte de frequenciais também, detox, vários tratamentos. Mas a parte de psicoterapia, de terapia comportamental, não, aí só a gente referencia, né, para várias clínicas. Ou então o paciente geralmente já vem com a sua clínica e a gente só vai acompanhar junto, né? A gente acompanha junto. Sim, ótimo. Cindy, o papo está maravilhoso com você, com a doutora Patrícia, mas sempre no encerramento do NutriCast eu faço rapidinho um ping-pong com vocês para conhecer um pouquinho sobre a história de vocês. E eu gostaria de começar com você. Tá. Quem é a doutora nutricionista Cindy Mello? Quem é a Cindy? Eu sou formada, né, desde 2023 em nutrição. Só que eu já fiz também uma outra graduação antes disso, né? Que aí eu digo que foi na minha primeira graduação que eu me apaixonei pela alimentação. Eu sou formada em hotelaria pela UFMA, né? Me formei ali em 2018. Mas lá eu estudava alimentação de uma forma cultural, né? Então, a gente estudava as raízes, né? A gastronomia maranhense e tal. Fiz parte de um grupo de pesquisa lá. Sempre gostei da parte de alimentação. E aí, me formei, né? Ainda fiz algumas coisas dentro dessa parte. E aí eu disse, não, vou fazer nutrição. Quero fazer nutrição. E aí fui fazer nutrição. Bem no início da pandemia, oh meu Deus. Ô, gente, que tempo. E aí me formei. Dentro da minha graduação, né? Eu e minha amiga, né, Adriana Lima, que também é da nossa equipe, a gente fundou a Liga de Nutrição Materna Infantil, lá na UNDB. Nós duas fomos fundadoras. Porque ela sempre gostou dessa área também materna infantil, né? Falando um pouquinho sobre ela trabalha com mulheres e fertilidade, né, lá na Medicina FOIU. E aí a gente abriu isso, né? E aí eu sempre gostei da parte infantil, sempre gostei. E aí me formei, né, nessa mesma época, eu fiz a pós-graduação em materno infantil, né? Lá a gente tinha algumas disciplinas, né, sobre o autismo, mas algo muito superficial, né? E aí quando eu me formei, eu e ela a gente já foi para a Medicina FOIU, né? E aí eu conheci, né, a médica, a Thierry Machado, que também foi indicação da doutora Patrícia, e eu comecei a estudar. Nisso, eu comecei a estudar e fiz a minha pós em autismo, né, com uma nutricionista lá de Curitiba, que é maravilhosa, né, que ela tem uma academia de nutrição e autismo. E aí eu me formei agora no início do ano, né, então eu fiz tudo isso. E aí, a gente não consegue atender somente crianças típicas, né? Então, veio essa necessidade de estudar mais ainda a questão do autismo e da nutrição. E aí, essa pós, ela tem a mesma visão que nós temos dentro da Medicina FOIU. Então, é uma nutrição funcional, né? Então, a gente trabalha com nutrição funcional. Então, a gente vê realmente o indivíduo, a criança como um todo, né? Desde da gestação, tanto que na minha anamnese tem como foi a gestação, se tiver alguma intercorrência, qual foi a idade dessa mãe, né? Então, a gente tem toda uma investigação desde da gestação até o dia que ele tá lá na minha frente, né? Então, eu amo atender crianças, amo trabalhar com elas, né? Minha mãe fala que eu tenho um chama para criança. Então, assim, todas as crianças, é incrível, todas as crianças que chegam perto de mim, me abraçam, conversam comigo. Ai, tia isso, ai, tia aquilo. Eu disse assim, realmente, o meu lugar é esse aqui, atender criança. Ótimo. Porque eu digo que eu sou encantadora de crianças. Ótimo. Eu digo que eu sou, porque toda criança que chega assim perto de mim
eu nunca tive nenhuma criança que tivesse, assim, repulsa comigo. Nenhuma. Ótimo. E quem é a doutora Patrícia Curvina? Eita, essa pergunta é engraçada porque a gente desenvolve ela à medida que a gente se conhece, né? Então, hoje eu tenho uma visão diferente de quem sou eu, né? Então, para começar, eu sou filha amada de Deus, né? Então, não existe qualquer coisa que eu faça, meu propósito de vida está baseado no que eu fui descobrindo ao longo do tempo, né? Que eu acho que Deus vai dando alguns dons pra gente e a gente vai entendendo isso no caminho. Então, a medicina, ela veio pra minha vida como algo que transformou a minha vida mesmo. E, então, eu sou filha amada de Deus, eu sou esposa, né, do Antônio José, nós já estamos aí fazer 15 anos de casado esse ano. Eu sou mãe de 4 crianças, né, do José de 12 anos, do Thomas de 9, da Jasmine de 5 anos e da Liv de 8 meses agora. Então são crianças que vão me ensinando todos os dias, né, a ser uma pessoa melhor, diante dos desafios da maternidade, que são muitos, né. E dentro da medicina, eu vim também da paixão que eu tenho da medicina pelo meu pai é médico, cirurgião, então desde criança a gente, no interior, né, eu sou de Pedreiras, eu nasci em Teresina, sou piauiense, mas meu pai sempre morou no interior, trabalha no interior, e nesse interior a gente tinha um hospital, aonde desde pequena eu acompanho ele, né, olhando ele fazer as coisas, e tu sabe que o médico do interior, ele faz tudo, né, então eu via ele, sei lá, desde fazendo uma sutura pequena num corte, tirando um bicho da cabeça de uma pessoa, fazendo um parto, e assim, eu tinha 9, 10 anos de idade. Então, a paixão pela medicina, ela veio daí, né, e eu sempre fui muito curiosa, né, eu sempre queria saber por quê, de onde veio isso, e assim, a gente também, na nossa vida pessoal, a gente também quer mudar, a gente quer melhorar, a gente quer vencer os nossos desafios internos. E quando eu tive meu primeiro filho, eu acho que eu tive o maior desafio da minha vida, né, que é ser mãe, de uma criança que apresentou uns quadros de alergia, e eu não estava conseguindo conduzir aquilo com o que eu tinha de conhecimento dentro da pediatria, que a pediatria foi o meu primeiro pé, né, de formação. E aí veio a medicina integrativa, né, nessa minha busca em querer entender como eu conseguiria tratar o meu filho, porque da forma que eu estava tratando, ele não estava melhorando. Porque eu entendo que melhorar é a pessoa sair daquele problema, né? Então, ele tomava o remédio, ele melhorava, depois ele tinha de novo. E ele tinha de novo. Nossa, mas eu acho que isso aqui tá errado. Então, foi daí que veio essa minha busca dentro da medicina funcional. E aí, eu encontrei o autismo. Porque, na época, em 2015, apenas o autismo, ele era visto como essa medicina que estava estudando muito como tratar as pessoas de uma forma diferente, né? Baseado na medicina ortomolecular, enfim. E aí foi quando eu descobri a medicina funcional. E dali eu não parei mais, né? Eu fiz a pós-graduação em nutrologia, sou nutróloga também, porém, a medicina funcional, ela te leva para uma condução diferente da nutrologia em si, entendeu? Então, e dentro da pediatria, dentro do autismo, da medicina funcional, começou a me incomodar ver a criança autista, eu dizendo para aquela família o que ela tinha que fazer pela criança, mas vendo que aquela família não tinha energia para fazer aquilo. Podia até ter condições, mas não tinha energia. Estavam todos doentes, né? E aí foi quando eu comecei a atender a família. E aí isso veio, né, criando um modelo de atendimento.
e ele já não se encaixava mais nas clínicas onde eu trabalhava. E daí que veio a necessidade mesmo de eu ter o meu espaço e praticar a medicina que eu entendo que é o que está me gerando resultado com o paciente. Sim. E aí veio a medicina FOIU, né? E durante todo esse percurso vieram os filhos, vieram, né? Muitos e muitos cursos, né? Porque é um investimento, sim, né? Para a gente poder sair da nossa zona de conforto, porque era confortável, né? Sim. Mas é muito investimento, muitos cursos, porque sempre tu quer entender mais, né? Mais um pouquinho, querer... Tá, eu consegui levar ele até aqui, mas ele ainda pode ir até aqui. Então, a gente vai agregando. Por isso que hoje existe um processo para eu conseguir entregar mais para o meu paciente e ele, de fato, né, ter o resultado. Isso acontece comigo também, né? Então, quem eu sou? Eu sou essa pessoa que busca ser uma pessoa melhor em todos os aspectos. Sim. Eu não quero ser melhor que ninguém, eu quero ser melhor para mim, né? Para minha qualidade de vida, poder estar aqui com vocês conversando mesmo depois de ter tido um dia inteiro, né, de muitas coisas, graças a Deus, não reclamo de jeito nenhum. Queria era poder ter mais tempo para eu poder fazer, porém a gente também tem que saber que a gente tem limite, né? Então, enfim, e é isso, né? Então eu sou essa pessoa. Ótimo. Cindy, Deus para você. Tudo. Deus para mim é tudo. É a minha base, é tudo para mim, sabe? Eu acordo e deito e tenho ele sempre na minha vida. Sempre, sempre, sempre. E eu digo que eu conversei muito com ele para ele me dar o direcionamento, né? De como e onde eu iria ajudar as pessoas. Ótimo. Né? As famílias, né? As crianças. E ele é a minha base, minha direção, meu tudo. Doutora Patrícia, Deus. Também. E assim, o que eu acho mais lindo, né, quanto mais a gente aprofunda no conhecimento, por exemplo, hoje eu estudo a biofísica, né, então, átomos, frequência, física quântica mesmo, e cada vez mais que a gente se aproxima da menor partícula, a gente se aproxima de Deus, porque nada, absolutamente nada explica o que nos mantém vivos, como a gente consegue gerar toda essa renovação, essa procriação, a gestação em si, sabe? Não existe nada que justifique a nossa presença aqui, que não seja algo tão sobrenatural mesmo como Deus. Então, enfim, eu sou entregue 100%. Amém. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês duas por ter aceito o convite de participar do NutriCast. Muito obrigada, doutora Patrícia. Muito obrigada, Cindy. E vocês podem fazer as considerações finais à nossa audiência que está nos assistindo. Bom, eu gostaria de agradecer, né? Para mim, eu digo que eu não deixo de fazer pediatria porque eu tenho essa missão, é um propósito mesmo de vida. E enquanto eu estiver aqui, né, e Deus permitir, eu quero poder contribuir, né, contribuir para um universo melhor, né, para pessoas com mais saúde, né, pessoas que possam prosperar, né, dentro, porque assim, nós estamos todos dentro da mesma união, tá? Então, quanto mais eu conseguir ajudar você, de alguma forma você vai também contribuir com a minha vida. Então, eu quero que você possa despertar, né, para um universo totalmente diferente e que você não normalize o seu mal-estar, as suas dificuldades, né, a pessoa que você é que não lhe agrada, né, então que você possa de fato despertar para que um dia você consiga transbordar o que você tem aí dentro de bom. O arroba?
O meu arroba é doutora Paty Curvina, né? O meu arroba pessoal no Instagram. E o arroba da Medicina Four, né? FOUR, tá? Onde também nós temos conteúdos sobre saúde, conteúdos informativos, conteúdos de impulsionamento também, para que você possa cuidar da sua saúde e que você possa nos conhecer e cuidar de verdade de você e da sua família. Cindy. Eu agradeço o convite, né? Foi muito bom estar conversando aqui com vocês. É sempre bom a gente estar falando sobre saúde, né? Tá falando sobre o autocuidado, né? A gente cuidar das crianças, a gente se cuidar, realmente cuidar da nossa família, né? E é sempre bom falar sobre a nutrição e como os alimentos, eles são importantes para a nossa saúde, né? E como a gente deve realmente comer mais saudável, comer o que é para você, né? O que é direcionado para você, pro seu organismo, pro que você está precisando. E em relação à alimentação infantil, né? A gente ter cuidado realmente com a saúde das crianças, porque a saúde dela reflete no futuro, né? Eles estão ali, a infância é um período de desenvolvimento, né? Desenvolvimento neurodesenvolvimento, desenvolvimento físico, né? Psicológico, né? Então, as crianças, elas devem ser bem nutridas para que quando elas fiquem adultas, elas tenham saúde. Ótimo. Né? Porque por muitas vezes, hoje como criança, não está refletindo uma saúde ruim, mas quando fica adulto, chega a conta, vamos dizer assim. Então, realmente, a gente ter atenção à nossa saúde, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação. E o arroba? @NutriCindyMello. Certo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje do NutriCast, com a presença da doutora Patrícia Curvina e também da nutricionista Cindy Mello. Foi um assunto necessário trazer para você ter consciência alimentar da nossa criança, do futuro do nosso Brasil, do nosso mundo, porque nossas crianças são nosso futuro. Então, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. E eu sou a doutora Raíra Carvalho, nutricionista integrativa, e amei estar aqui com você. Até o próximo episódio.